Hoje estou aqui para falar com a doutora Catarina Lucas. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, E hoje falamos de um tema que interessa a toda a gente, mas é a toda a gente mesmo. Alerta sexualidade. É verdade, saiu um estudo recentemente do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças Sexualmente Transmissíveis que nos indica que estamos a atingir números nunca antes vistos, não é? Exato. Na Europa, no aumento, sobretudo, de infecções sexualmente transmissíveis. O que é que anda a falhar? No fundo, provavelmente andará a falhar muita coisa, não é? Portanto, isto é uma realidade que, obviamente, os profissionais de saúde já têm noção há algum tempo, não é? Eu própria também já tenho esta noção e já tinha falado disto algumas vezes. O que é que nos faltava? Faltavam-nos os números, não é? Faltavam-nos os estudos que comprovassem efetivamente, e nós temos sentido isto particularmente a partir da pandemia. Portanto, há de facto aqui uma alteração na forma das pessoas se relacionarem, não é? Até no período de confinamento houve muita coisa que foi acontecendo. Mas o que nós pensaríamos é que a pandemia tinha tornado as pessoas mais cautelosas, não é? E parece que afinal é tudo ao contrário. Mas As pessoas estão menos não é? cautelosas. Sim, e em relação a muita coisa, não é? Nós tínhamos uma ideia que a pandemia nos ia transformar enquanto seres humanos e sabemos que nada disso aconteceu, não é? Pois Enfim, e isto acontece a vários níveis e durante a fase de pandemia houve muita coisa a acontecer, até mesmo em termos de sexualidade, não é? Pessoas que se reuniam em casa, em festas, em orgias, não é? Portanto, houve aqui de facto muita coisa. Pronto, que obviamente também nós vamos tendo conhecimento exatamente por somos profissionais de saúde e vamos trabalhando com pessoas e vamos tendo as pessoas aproveitaram a pandemia para fazer umas festinhas privadas. Exatamente. Umas orgias, disse a doutora. Sim. Desconhecia. Atenção, com Eu muita... a pensar que na pandemia tinha crescido o sexo virtual. Não. E eu andei isolado em casa sozinho tanto tempo. Olha com tanta festa a acontecer. É verdade. Mas até com o uso de substâncias, não é? Portanto, e estes números muitas vezes também refletem este uso de substâncias no ato sexual, não é? Portanto, que diminui aqui também muitas vezes o discernimento, não é? Até alguns dos nossos filtros, portanto, tudo isto está relacionado, não é? E estes comportamentos, de facto, têm vindo a aumentar. Nos últimos anos temos vindo a sentir isso e agora, efetivamente, comprova-se, não é? Portanto, o que de alguma forma nos surpreende, não é? Porque... Quais são, há vários tipos de doenças, não é? Estamos a falar das sexualmente transmissíveis. Quais são aquelas que estão mais dominantes? Por exemplo, temos a sífilis, não é? Que é aquela que sífilis, realmente... veja bem, que era uma coisa que há uns anos, enfim, a sífilis. Exatamente. E estamos numa altura, não é? Em que as pessoas têm acesso à informação, não é? Parece mesmo um contrassenso. É numa época em que nós temos acesso a toda a informação, contrariamente àquilo que acontecia há uns anos atrás, não é? Eu lembro-me na minha adolescência não tínhamos este... Não é que eu seja muito velha, tá? Sim. Mas pronto. Não havia este acesso à informação, mas ao mesmo tempo também havia muito mais campanhas de sensibilização. Se nós pensarmos, essas campanhas de sensibilização, não vou dizer que desapareceram, mas diminuíram ou são encaradas de uma forma diferente, ou nós não damos tanto por elas. Mas eu recordo, por exemplo, nas escolas, não é? Nas discotecas, até havia distribuição de preservativos, não é? Nos festivais também. Nos festivais, exatamente. Portanto, ou seja, houve uma fase em que realmente se fez muito apelo ao uso do preservativo, não é? Portanto, algo que também pode ter falhado, não é? Portanto, também nós sempre fomos... Desinvestiu-se nessas campanhas, Desinvestiu-se porque se assume que as pessoas já sabem, não é? Só que o que é que eu acho? Não basta dar informação, não é? Toda a gente sabe para que é que serve um preservativo, a questão não é essa. A questão é nós, de alguma forma, fazermos literacia, não só dar informação, mas fazermos literacia, não é? E há aqui depois outros fatores, que é a própria intimidade, como é que ela é vivida, as questões do não, do consentimento, não é? Do risco. Portanto, eu acho que neste momento é destas variáveis que estamos doutora, a falar. A troca de parceiros, não é? Também, porque, claro. De facto, que não é que antes não existisse, mesmo às vezes mas... naquilo que se considera uma relação de exclusividade, essa exclusividade às vezes pode ser aparente, não é? Claro que sim. Porque nós temos de facto pessoas que trocam de parceiros, que dão as suas escapadinhas. Certo. E aí não tem o tal discernimento de se protegerem e de protegerem o seu parceiro, não é? E há coisas relação de exclusividade, uma expressão interessante. E há coisas a acontecer exatamente nesse âmbito, que é esta pessoa esteve com uma pessoa fora desta relação, contraiu uma doença e trouxe para aqui. Claro. Portanto, e isto eu estou a falar com conhecimento de causa de atender em gabinete. Portanto, pois, não tenho a mínima dúvida. E aqui qual é o risco aqui? É que nós entendemos que estando numa relação de exclusividade estamos mais protegidos, não é?
é esta ideia de que a intimidade, eu conheço bem a pessoa com quem estou, portanto isto não vai acontecer, portanto não preciso de usar proteção. Ou seja, de alguma forma a intimidade faz-nos relaxar aqui um bocadinho mais. Baixar a guarda, não é? Baixar a guarda, Mais é vale isso mesmo. prevenir É do isso que mesmo. remediar. Exatamente. Portanto, Doutora, e falando em prevenção, quando a prevenção falha e o problema já está feito, nós temos que também detectar a tempo, não é? Isso. E muitas vezes falta detectar a tempo. Sim. Neste estudo que nós Às vezes as pessoas lemos... nem querem acreditar que lhes está a acontecer. Exato. Sim, não é? sim. No sim, estudo sim. em que tivemos acesso, vimos que 13 dos 29 países na Europa paga-se para fazer um rastreio. Em Portugal isto não acontece. Em Portugal é possível fazê-lo gratuitamente. Exatamente. não é? Eu tenho conhecimento, sei lá, ainda este ano, por exemplo, houve uma campanha de testagem gratuita, não é? Portanto, Móvel por todo o país, não é? bastava dirigir-se a um determinado laboratório, portanto, eu própria recebia, o laboratório enviou-me um kit, não é? Portanto, Um laboratório daqueles bem conhecidos. Exatamente, aqueles bem conhecidos, que estava a promover estes rastreios de forma gratuita, portanto, bastava irmos ou inscrevermos e poderíamos fazer este rastreio. Mas para isso também é preciso comunicação. É preciso Exato. que essa campanha chegue divulgada, às pessoas. não é? E depois, doutor, não nos podemos esquecer que em Portugal atualmente residem muitos cidadãos que não são portugueses. Sim. Cidadãos estrangeiros a de quem é mais várias difícil também nacionalidades, chegar, não é? que também não fazem esses rastreios, mas têm a sua vidinha, não é? Claro, E claro. tudo isso... E que nós temos também mais dificuldade em chegar a eles, não é? Muitas vezes até em compreender as dinâmicas de funcionamento deles, não é? Até as dinâmicas de relacionamento, não é? E depois conseguir passar-lhes a informação e mobilizá-los para o rastreio. E depois há aqui outra coisa, não é? Que é nós sugerirmos a alguém, até mesmo um parceiro, não é? Que faça um teste. Isto muitas vezes é visto como ofensivo, vai melindrar o outro, não é? Exato. Portanto, e nós muitas vezes não sugerimos por medo de, não é? Acha que devemos todos fazer ou só quando sentimos sintomas? Há muitas doenças que não têm sintomas imediatos e este é que é o problema. Não é? Portanto, eu acho que devemos agir preventivamente, ir fazendo análises periódicas, não é? Portanto, obviamente, quando temos uma vida sexual... Uma análise de sangue pode detectar isso? Algumas delas, eu sim. faço análises Sim. com regularidade de sangue e de urina, aliás, Sim. eu e a maioria dos portugueses... Há muita coisa detectada em análise. Agora, são detectadas através destas análises? Agora, tem é que ser, ou pelo menos há alguns indicadores que nos apontam para isso, não é? Portanto, e alguns rastreios são mesmo simples. A questão é nós chegarmos ao médico e dizermos eu quero fazer, não é? Portanto, ou nós chegarmos a um laboratório deste e dizer eu quero fazer. E há aqui, vejam como eu dizer, eu quero fazer um rastreio, não é? Mesmo nós temos dificuldade em assumir isto para nós próprios, não é? Portanto, ainda mais pedir a outra pessoa. E muitas vezes a dificuldade é aqui, não é? E depois há aqui esta questão também de numa relação eu pedir ao outro para usar o preservativo. Não é? E o outro diz-me ou que não quer Nas usar relações ou que não... de pertença à exclusividade, ninguém se lembra de fazer isso, não Certo, é? Porque certo. acredita que está seguro. Certo. Mas Também hoje já em vimos? dia a segurança Exato, é pronto, muito relativa. Exato. As mulheres isto não é só muitas na vezes não querem pedir ao seu exclusividade, não é? companheiro e os homens acham que as mulheres nunca lhes fariam isso. Exato. Não é? Continua a haver Exatamente. esse Também é machismo verdade, também é tonto, verdade. não Também é? O ideal é irem os dois fazer. Os dois Mas fazer... a questão ainda vai além disso, que é, mesmo em relações pontuais, casuais, acontece esta resistência ao uso do preservativo. Pois. Portanto, porque aí até conseguimos perceber, ok, estas pessoas estão juntas há não sei quantos anos, pronto, ok. Supõe-se que o risco seja um bocadinho, não é inexistente, mas é mais diminuído, supõe-se. Certo, pois claro. Não é? Pronto. Agora, o problema é que isto acontece mesmo em relações casuais que vão acontecendo, não é? Portanto, em que Depois eu um não tenho parceiro que tenha coragem... várias relações casuais, tem uma semana com uma pessoa, outra com outra, vai espalhando, Claro, esta não noite é? está com uma pessoa, amanhã Exato. está com outra, e muitas vezes existe, e é aqui que eu acho que nós também temos que insistir, que é ensinar, no fundo, a dizer não vou estar contigo sem preservativo. Eu acho que é isto que tem que ser ensinado. É preciso ter também esta coragem, porque neste momento não é falta de informação, provavelmente é falta de outras capacidades, outras habilidades, como dizer não, por exemplo, não é? Ou as questões de consentimento. Além de haver o perigo de transmitir a outros parceiros, em relação à sífilis que falamos no início da Sim. nossa conversa, há também a sífilis congénita, não é? Certo. Que pode passar ao bebê. Certo, exatamente, por isso é que... E aí vamos a outro ponto que é muito importante, o rastreio, não é? O tratamento, porque muitas destas doenças efetivamente têm tratamento, E ou esta pelo está a menos... crescer muito. Pois, claro. E essa, Mas pode ser penso que é aquela que está identificada a nas crescer mais. consultas de pré-parto, não é? Certo, Tem exatamente. falhado. Tem falhado, pois. Tem falhado. Pois. Eu fico contente, por um lado, que há mais sexo. Certo. Enfim, podemos Também não partir sabemos por se há mais aí. sexo, o que nós sabemos há mais diagnóstico, não sabemos exatamente também o que é que isso de qualquer significa, forma, não é? os portugueses estão ativos no que respeita à vida sexual. Exato. Muito Agora,
muito sexo não quer dizer bom sexo, nem sexo protejam-se. seguro. No fundo é proteger, prevenir, rastrear e tratar. E esta é a nossa mensagem, porque estas doenças, ainda por cima no verão, ainda aumentam certo, mais. Certo, certo. Portanto, meus amigos, façam favor de fazer sexo seguro, bom sexo, que é para terem sexo muito tempo. Sim. E não tenham medo de exigir a proteção. Não tenham medo, no ato. sobretudo é isso. Muito bem. Não se atirem assim de cabeça como quem se está a tirar à sétima onda, não é? Pode. Atirem-se de cabeça, mas Protegidos, exatamente, exatamente. Protegido. Essa é que é essa. Ainda, quando, a última vez que a doutora veio cá, falamos sobre o sexo no verão, mas Pois também foi. aumenta o sexo Pois no foi. verão, mas também aumenta a compra de preservativos, entre 12% a 15%, sobretudo agora em Que é agosto. bom. Isso Portanto, também creio que é um acrescenta. bom mas indicador. não está a ser suficiente, não é? Portanto, dá-nos este indicador, que há mais sexo no verão, não é? As pessoas Sem dúvida. têm mais relações casuais, mas continuamos a falhar na Muito prevenção. obrigado, Continuamos doutora. a falhar. Uma cabana, Mas o sexo não uma falha, praia, essa que preservativos, Preservativos. e umas Voltamos à rua em E umas caravanas a distribuir bolachinhas. preservativos. Doutora não é? Catarina Lucas, sempre um gosto de recebê-la. Obrigada. obrigado. É um gosto Onde é que a estar cá. encontramos? Lembra-me lá. Em Lisboa, nas Laranjeiras e em Cascais. E em Cascais. Centro Catarina Lucas. É só pesquisarem no Instagram. É só pesquisar, É só exatamente. pesquisarem. Muitíssimo obrigada.